Boa noite. Já é quase bom dia já, né? Sextou, bebê. Como o padre nos ensinou. Para quem não me conhece, eu sou o Gil Mota. Eu sou membro fundador da comunidade Metanoia de São José do Rio Preto. Nós somos uma comunidade missionária, uma comunidade que hoje tem a graça de pregar o evangelho em todos os estados do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. De alguns anos para cá, Deus tem nos levado para outros países, para outros continentes, para nós pregarmos a palavra. Eu me sinto parte desse congresso. Como o André falou, nós somos muito amigos mesmo. O André é um dos meus melhores amigos na vida. E eu me sinto muito parte desse congresso, muito em casa. Me sinto muito em casa nesse lugar, nesse palco. E eu poder partilhar a palavra com vocês é uma alegria. Eu sei que está tarde e eu vou tentar ser o mais breve possível. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: o Gil não vai demorar. Não vai ver, o Gil não vai demorar. Mas o Espírito Santo vai te pegar. Fala para ele, fala para o seu irmão, acorda ele aí, fala para ele: o Gil não vai demorar. Mas o Espírito Santo vai te pegar. Amém? Estou muito feliz em encontrar muitos amigos aqui, pessoas que há muito tempo eu não via, pessoas que eu sempre encontro, Padre Mário, tanta gente que a gente gosta aqui, Jean, e tanta gente que faz parte da minha vida, pessoas que estão de longe aqui. Quantas cidades tem aqui? Tem alguém aqui que não é de Araraquara? Levanta a mão, quem não é de Araraquara? Olha quanta gente aí que saíram da sua cidade. Tem gente de outro estado, não é do estado de São Paulo. Quem não é do estado de São Paulo aí? Levanta a mão aí. Olha aí quantas pessoas que estão de outros estados. Paraná, onde mais? Goiás em peso, quem mais? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Franca, né? São Paulo. Você é de Viradouro? Eu trabalhava em Viradouro, cara. Trabalhava na Rádio Família. Mas vocês não eram nem convertidos nessa época. Vocês nem eram da igreja. Abra a tua palavra. Minas Gerais também está aqui, viu? Sejam bem-vindos. Abra a tua palavra comigo em Salmos 62. Livro de Salmos, capítulo 62. Amém? Amém ou misericórdia? É fácil, gente. Se você está com dificuldade nos Salmos, Deus me defenda. Salmos 62. Salmos 62. O André tinha passado um tema para mim, mas ele mudou meu tema hoje. Amém? É porque na verdade a minha pregação estava marcada para eu fazer no domingo. Mas domingo, infelizmente, eu não vou conseguir estar aqui, porque eu vou para Cuiabá pregar. Na verdade, eu vou para Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, pregar. Então eu fico com vocês até amanhã. E domingo, infelizmente, eu não vou conseguir estar aqui. Vocês são falsos, né, gente? Mas infelizmente eu não vou estar aqui, mas então nós mudamos. Mas o André pediu hoje para eu fazer uma abertura com você, para que eu pudesse preparar os nossos corações para aquilo que nós vamos viver nesses 3 dias de congresso. Amém? Quem está com expectativa lá no alto para esse congresso, diga: eu estou. Então abra a tua palavra comigo aí em Salmos 62 e nós vamos ler a partir do versículo 4. Salmos 62, a partir do versículo 4. Em algumas Bíblias, a tradução é no Salmo 63, mas na Ave Maria é no 62. Porque a vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Vamos ler de novo, versículo 4. Porque a vossa glória me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim
vos bendirei em toda a minha vida, com as minhas mãos erguidas, em vós, o vosso nome adorarei. Olha para cá. Os Salmos é um cantar. O Salmo é música. E aqui ele está dizendo assim, que a graça de Deus, ela é mais preciosa do que a vida, do que a. Só deixa eu te explicar uma coisa. O que nós podemos dizer que é mais precioso do que a nossa vida? O que há de mais precioso do que a vida? A graça de Deus. Eu tive a graça de pregar nos Estados Unidos esses dias. Fale comigo assim, ó, uau. Não, fale, uau. Me respeitem que eu sou internacional, amém? E eu fui para os Estados Unidos pregar. E quando eu fiquei nos Estados Unidos, eu fiquei numa casa muito rica, amém? Mas era muito rica a casa. E eu sou pobre, amém? Vocês já foram numa casa rica? Não, aquelas casas que você entra, que você faz assim, ó. Uau. Aquelas casas que você entra e fala, uau. A sala da casa, você olha e fala, é minha casa inteira. Eu dormi numa cama que quando eu deitava, eu dei 8 roladas. Cama de rico. Sabe o que eu estou falando, sim ou não? E aquela casa era muito, 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 muito chique. E aí, cara, eu percebi que eu era pobre, porque eu fui dar uma volta com o cara, com o dono da casa. O dono da casa falou, Gil, vamos ao shopping. E eu fui com ele. E o carro dele estava frio. O carro dele ligava um botão, esquentava o banco. Você não sabe o que eu estou falando, porque você nunca foi para fora. A hora que eu estava lá, eu falei, uau! E aí o cara me levou na Times Square em Nova York. Não, eu olhei aquilo, imagina eu chegando na Times Square. Cara, eu sou de bebedouro. Meu rolê, antigamente, era ir no posto de gasolina com meus amigos escutar música alta. Agora eu estava em Nova York, diga uau. E aí eu fiquei assim, entrando nos Estados Unidos assim, eu entrei e fiquei assim, ó. Uau, que avenida é essa? Que lugar, tira uma selfie minha. Eu falava, pelo amor de Deus, faz uma foto minha. E aí eu tirei foto, e o cara falou assim pra mim, Gil, e aí, gostou? Eu falei, uau. E aí ele falou assim, e aí, gostou? Eu falei, cara, isso aqui é demais, isso é demais. Aí ele falou assim, não é a melhor coisa que você já viu na vida. Aí eu falei assim, isso aqui é demais. Mas eu conheço algo melhor do que a Times Square. E ele disse assim, o que, Gil? Eu falei, eu conheço algo melhor do que este lugar. E ele disse o quê? Aí eu falei, a graça de Deus. A graça de Deus. Quando nós voltamos para casa, daquele homem, naquela casa, naquela casa. Você tira o tênis na porta para entrar na casa, é demais. E aí, aquele rapaz falou assim para mim, Gil, você poderia rezar por mim? Aí eu falei assim, claro, ajoelha aí. E ele ajoelhou, e eu meti a mão na cabeça dele, amém? Quando eu coloquei a mão na cabeça dele assim, eu sempre pergunto, eu falei assim, meu amigo, gente, ajuda eu aí, pô, liga a luz. Eu sou negro. Eu coloquei a mão na cabeça dele e perguntei para ele, falei, querido, pelo que você quer que eu reze? Pela sua prosperidade? Aí ele disse assim, não, Gil, o homem ricão. Ele falou assim, eu queria que você rezasse por mim, porque eu já tentei tirar minha vida 5 vezes. E quando aquele homem falou aquilo lá para mim, meu primeiro sentimento, sabe qual foi? Raiva. Porque eu pensei assim, com uma casa dessa você quer morrer? Você não aguenta 2 dias na minha. Mas sabe o que eu descobri? Que
que existem muitos ricos que são pobres, e existem muitos pobres que são ricos. Sabe o que a gente está falando aqui nesse lugar? Fazendo você entender que nesses 3 dias você vai encontrar a maior riqueza. Que nesses 3 dias, nesses dias que nós vamos cantar, nesses dias que nós temos pessoas que vieram de longe para pregar, pessoas que vieram para cantar, pessoas que vieram fazer stand-up, pessoas que vieram responder perguntas, pessoas que vieram tocar. Nesses 3 dias nós queremos falar para você que nós encontramos a maior felicidade que o mundo pode dar. Não, eu não estou falando de alegria. Não estou falando de alegrias, alegria, prazer. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de algo que não passa. Eu fui nos Estados Unidos agora, fazem 2 semanas. E era lançamento do iPhone 15. E eu ganhei. Eu tô demais. E eu andei assim, ó, com ele. Sem brincadeira, eu andei assim, ó. Deixa eu contar pra vocês. Se alguém esbarrasse em mim, eu falava: morra eu, mas não cai meu iPhone. Sabe o que eu descobri? Hoje eu tava lá em casa, tinha uns pedreiros lá fazendo uns negócios lá. Esqueci o iPhone, tava caindo um monte de poeira em cima dele. Sabe por quê? Porque passa. Essas coisas passam. Tem valor na hora, mas passa. Aquele desejo que você tem de ter aquela casa, quando você consegue ela, chega uma hora que você acostuma com aquilo. Mas a graça de Deus não. É por isso que o padre estava falando na Santa Missa que existe algo diferente em nós. É por isso que o padre estava falando que existe alguma coisa que foi colocada em nós que a gente não sabe, que nós também podemos dizer o que São Padre Pio falou: nós somos um mistério para nós mesmos. O que faz homens como nós deixarmos nossas casas? O que faz homens como nós, que temos família, que temos mulher, esposa, filhos, tantas e tantas histórias aqui, o que faz pessoas quase se endividarem para fazer um evento como esse? O que faz homens como André e tantas gerados pela Imaculada? O que faz pessoas como Jean, que viajou 20 dias para chegar aqui, porque é longe para quebrar onde ele mora? O que faz, Jean, você sair, pegar seu carro, sua esposa e falar: vamos lá? O que faz eu e você deixarmos o nosso estado, a nossa cidade, para vir aqui? Só pode ser uma coisa: nós queremos essa graça, nós queremos experimentar esse Jesus, nós queremos mais, e quanto mais nós experimentamos, mais conhecemos, mais queremos, mais fome temos. Nesse lugar, nós não comemos e nos saciamos, nós comemos e continuamos com fome, e queremos mais dele, e queremos mais dele. Essa é a graça de Deus. O que nós queremos aqui é muito mais do que foto, é muito mais do que uma selfie, é muito mais do que um stories, é muito mais do que um carro, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que seguidores, é muito mais. Ah, Senhor, como nós cantávamos agora, a tua presença vale mais, ela vale muito mais do que todas as coisas. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça, Senhor, é melhor do que qualquer coisa desse mundo. E olha que eu e você já experimentamos tanta coisa nessa vida, mas nada substitui experimentar Jesus. Nada. Gente, eu já deitei com muita gente, eu já cheirei, eu já injetei, eu já transei, eu já fiz tanta coisa errada, coisas que me deram prazer, coisas que foram gostosas, mas nada se compara, como o André dizia, há 19 anos atrás, eu sentei num banco como esse, e alguém falou de uma graça, que é graça, e de graça, mas custa caro, não é barato. Pera, vou te explicar. É uma graça,
que é de graça, mas não é barata. Custa caro, porque vai custar, sabe o quê? A vida. Como o padre dizia na homilia, estar aqui nesses 3 dias vai fazer você se comprometer com muita coisa, vai fazer você deixar, ou melhor, ter que deixar muitas coisas. Estar aqui significa que você quer essa graça de alguma maneira. Talvez você veio aqui por causa de um cartaz, por causa de alguém que te parou no semáforo, te vendendo brigadeiro e fez um convite. Talvez você veio aqui porque você gosta de um pregador, de um cantor. Talvez você veio aqui porque você viu no cartaz que ia ter um negro bonito pregando. Eu? Não sei. Mas era Jesus te atraindo e dizendo, sabe o quê? Eu quero a sua vida, porque a sua vida vale muito para mim, a ponto de eu dar a minha vida no seu lugar, a ponto dele pagar uma dívida que não era dele, uma dívida que era nossa. E ele vai dizer assim: porque a tua graça me é mais preciosa do que a vida, e meus lábios entoarão vossos louvores, meus lábios entoarão vossos louvores, meus lábios entoarão. Vai, ajuda eu, vai. Meus lábios entoarão. É por isso que a gente vem aqui, para entoar os louvores do Senhor. Gente, eu nem quero dizer que isso aqui é uma pregação, eu nem quero pregar para você. Eu quero só preparar você para aquilo que a gente vai viver nesses dias. Eu queria que você experimentasse algo, que você abrisse o coração com expectativa, para encontrar aquele que é o maior tesouro desse lugar. Não tem nada nesse lugar, não tem música, não tem pregador, não tem cantor, não tem nada mais precioso do que encontrar Ele. Ele é o encontro, é com Ele que você veio se encontrar. Você não veio encontrar um pregador, você veio se encontrar com Ele, porque se você se encontrar com Ele, eu vou dizer para você, o seu choro se transforma em riso, a sua tristeza se transforma em alegria, a sua morte se transforma em vida, porque Ele tem poder para isso. Há 19 anos atrás eu cheguei num encontro como esse, drogado, cheirado, injetado, dormi com um homem, dormi com mulher, dormi com um grupo, fiz tudo que o diabo gosta. Mas um dia, repita comigo, um dia, Ele se encontrou comigo, gente. E quando Ele se encontrou comigo, sabe o que Ele falou? Eu te quero. Eu quero a sua vida. E eu falei, Jesus, vamos embora, vamos ver como é que vai ser isso. E fazem 19 anos que eu estou igual o salmista, entoando os louvores do Senhor. Entoando os louvores do Senhor. Mas essa é a minha história. E a sua? E a sua que começa a ser escrita hoje, que começa a ser escrita nessa noite. Eu não vim para um congresso, eu vim para um encontro com a graça. Eu vim com um encontro com a graça. É de graça, mas vai custar para você dar a vida. Vai custar para você ter que morrer, vai custar para você chorar, vai ter que largar, vai ter que perder muita coisa. Ei, eu quero falar a você, vai ter amizades que você vai ter que deixar. Quando eu entrei na igreja, eu tinha meus amigos, nós éramos em 12 drogados, 12 caras que cheiravam, e a gente cheirava muito, a gente vivia nos pagodes da vida. E quando eu fui o primeiro a ir para a igreja, e quando eu fui para a igreja, meus amigos falaram assim: ah lá, agora virou homem da igreja, agora virou crente. Falei, não, católico, tanto faz, vai. Mas eu falei assim para eles, eu não vou poder mais andar com vocês. E eles falaram assim, está tirando nós? Eu falei, não, é que a palavra vai dizer
que más companhias corrompem bons costumes. E eu agora não posso andar com vocês, mas não é para sempre. Calma, eu vou me abastecer, eu vou me encher da graça, e daqui a um tempo eu venho buscar vocês. Fazem 19 anos que aconteceu isso. Nós éramos em 12. Infelizmente, 2 morreram. Mas os outros 9, junto comigo, todos eles hoje estão na igreja. Todos 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 estão na igreja. Eu preciso que você faça, entenda. Todos estão na igreja. Sabe por quê? Porque Deus escolhe os improváveis. Repita comigo, os improváveis. O Davi que escreveu esse salmo. O Davi que escreveu esse salmo, sabe quem que ele é? Ele é o menor da casa de Jessé. Ele era aquele que quando o profeta Samuel foi encontrar, quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé escolher o novo rei de Israel, Samuel nem estava no bando, Samuel nem era alguém que poderia ser escolhido, mas Deus o viu, Deus o enxergou, e Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi, o menor da casa de Jessé. Eu preciso te dizer uma coisa, filho. Você é o menor da casa de Jessé. E hoje Deus está falando, sabe o que para você? Eu quero você, para quê? Para entoar os meus louvores. Eu quero você para entoar os meus louvores, para gritar para o mundo quem eu sou, para mostrar para o mundo quem eu sou. É por isso que nós nos desgastamos. É por isso que hoje nós nos desgastamos tanto. Sabe, gente, às vezes as pessoas me perguntam, mas a agenda de vocês é tão cheia, e eu sempre respondo, ela é tão cheia porque provavelmente a sua está vazia. A minha está cheia porque a tua está vazia, e nós estamos aqui chamando você para experimentar essa graça e entoar os louvores de Deus. Entoar os louvores de Deus. Nós não chamamos vocês aqui para nos assistir. Nós chamamos vocês aqui, convidamos você para esse congresso, para que você hoje se levante para entoar os louvores do Senhor. É festa, e você é o convidado principal dessa festa. Você é aquele que Jesus fez questão de estar aqui. Ele falou, eu quero você nessa festa. Eu quero dar graça, eu quero te dar presente, eu quero te dar vida. Eu quero te dar vida. Ei, você que estava achando até hoje que era morto, desanimado, depressivo, ansioso, pensou em se matar, se cortou, tomou remédio. Ei, você que sofreu um acidente, tanta coisa aconteceu na sua vida. Você foi traído, enganado, machucado, não foi escolhido. Talvez você tenha uma família toda destruída. Ei, filho, Ele te chamou. Diga aleluia. Não, você era Davi, você era o menor da casa de Jessé, você era o menor, o improvável, e Ele escolheu você nesse congresso para dizer, Senhor, porque a sua graça é mais preciosa do que? Abre a boca, gente, do que? A vida. E meus lábios entoarão os vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Eu prometi que eu não ia demorar mais de 30 minutos, então eu tenho mais 10. Não tem? Você está me tirando, cara? Você está acabando a minha pregação, é isso? Eu não volto. Deixa eu te falar. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu aprendi uma coisa nessa caminhada, que a amizade é uma bosta. Mas eu aprendi outra coisa. Eu aprendi que a gente precisa bendizer o Senhor em todo o tempo. Repita comigo, todo o tempo. Nesses 3 dias vai ter muita pregação, diga amém. Vai ter muita música, amém. Vai ter muita lágrima nesse lugar, amém. Mas tem uma coisa que vale muito aqui.
Ao longo desses anos, eu nunca vi nenhum morto no caixão se levantando. Diga amém. Eu não vi ao longo desses anos ninguém do cemitério se levantando. Eu nunca vi morto se levantando. Mas eu já vi muita gente chegando em congresso, pessoas que eram mortas e voltando à vida. É isso que Jesus está fazendo com você. É isso que Ele quer fazer com você, filho. O que Ele quer fazer com você é uma transformação. O que Ele quer fazer conosco é preparar o terreno para que Ele possa derramar a graça. Abra seu coração para esse congresso, filho. Abra seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E não importa quem você é, não importa se você é o menor, se você é o improvável, se você é o drogado, se você é toda cheia de chilique, não importa se você é o barraqueiro, não importa se você... Não importa! Deus está olhando para você hoje dizendo, sabe o que? Eu estou te querendo, eu quero derramar minha graça sobre a sua vida. E a graça dele, repita comigo, vale mais do que a vida. O que você tem de valor? Não, vai, o que você tem de valor material? Carro, moto, bicicleta, patins, um tênis, uma bicicleta, sei lá, um celular, o iPhone 28. O que você tem de valor? Sabe isso que você olha e fala assim, nossa, isso vale muito. Não. Existe algo maior do que isso. Existe algo maior, mais valioso do que isso. Que essa graça é o encontro com Ele. Gente, o encontro com Ele, Ele muda. O encontro com Ele, Ele transforma a vida. O encontro com Ele faz a gente viver um antes e um depois desse encontro. A igreja conta de um santo chamado São Francisco de Assis. Levanta a mão todo mundo assim. Levanta a mão aí. Levanta a mão. Irmão, levanta aí, que não me ajudou aí. Levanta a mão aí. Vira a mão assim. Faz comigo assim, ó. Sensacional. Agora pode fazer animado, vai. São Francisco de Assis, ele se encontrou com Jesus. Repita comigo, uau. O pai dele era rico. O pai dele tinha posses. Só que quando Francisco encontra com Jesus, sabe o que acontece? Ele encontrou algo mais valioso do que os bens do pai. Ele encontrou uma riqueza que dinheiro não compra. Ele encontrou a felicidade. E aí então Francisco começa a viver como Jesus, a viver como o padre disse na missa, a viver aquilo que o Evangelho nos ensina, ser como Jesus. Francisco era um homem que gostava dos pobres, que ficava com o pobre, que conhecia Jesus no pobre e se tornou um pobre. E um dia o pai dele encontrou ele e falou assim, ô Francisco, você quer viver esse negócio de Jesus? Você quer viver essas patiparias de evangelho? Mas essa roupa que você está é minha, eu te dei. Sabe o que o Francisco faz? Fica pelado, dá a roupa para ele, no meio de todo mundo. Que ele fala, pai, eu encontrei algo maior do que isso. Eu encontrei algo mais precioso que ninguém tira de mim. Deixa eu só encerrar te contando um testemunho. Eu fui pregar no Paraná. Tem alguém do Paraná aqui? Sejam bem-vindos, viu? E o padre também do Paraná, né? De Alto Piquiri. Pode virar um monte de Alto Piquiri. Eu fui pregar no Paraná e era um evento igual de vocês aqui, cheio de gente estranha, amém? Mas eu confesso a vocês, quando eu estava pregando, tinha uma menina desse lado aqui, que ela estava roubando a minha paz, amém? Não, ela estava roubando a minha paz, porque eu não conseguia parar de olhar para ela, eu não conseguia. Eu pregava e olhava para ela, pregava, mas por quê? Porque ela era muito estranha, amém? A menina, ela estava toda com uma roupa preta, parecia o senhor assim de batismo, mas ela estava com uma roupa preta, uma roupa toda preta, umas unhas pretas, umas maquiagens pretas, um cabelo de 3 cores, uma desgraça. E eu pregando e vendo ela, pregando e vendo ela. Só que eu estou aqui, né? E eu olho para vocês. E de repente eu pregando, a hora que eu olhei, gente, ela estava chorando. E
E eu percebi porque as maquiagens estavam caindo tudo. E a hora que eu vi, eu pregando, fingindo que nada estava acontecendo, o que eu fiz? Comecei a falar assim: Jesus, pega ela, pega. E eu pregando. Quando terminou a pregação, sabe o que aconteceu? Ia começar o momento de oração. Essa menina correu ao meu encontro, se ajoelhou e falou assim, chorando: Gil, reza por mim. Eu falei: claro. Ajoelhei. Ela ajoelhou, o que eu fiz? Meti a mão na cabeça dela, amém? E comecei a orar. E o evento era igual aqui: sexta, sábado e domingo. Isso que eu estou contando aconteceu no sábado. Eu rezei por ela, ela chorou. Beleza, acabou. No outro dia ela voltou. Nós voltamos para o encontro, era domingo. E eu estou me preparando para a pregação. Estou lendo assim que eu ia pregar de novo no domingo. Chega uma menina e faz assim. Eu olhei, era uma menina. Ela fez assim: oi. Eu fiz o quê? Oi. Ela falou assim: oi. Eu falei: oi. Ela falou assim: ó, eu voltei. Aí eu falei assim: amém, aleluia, que bom que você voltou. Ela falou assim: você não está me reconhecendo, né? Eu falei: minha filha, vocês são muitos, é difícil eu decorar a cara de vocês tudo, é mais fácil decorar a minha, então só tudo para vocês tudo. Ela falou assim: sou eu, a menina de ontem que você meteu a mão na cabeça. Eu olhei e fiz assim para a menina, eu juro assim: uau. Eu falei: é mentira. É mentira. Aí ela pegou e falou assim: sou eu. Gente, ela estava normalzinha. Ela estava de tênis, calça jeans. Ela estava com uma camiseta do Metanoia, ou seja, ela gastou na minha loja. O cabelo dela estava com uma porção, maquiagem, tudo. Gente, eu não sou esse cara que fica pedindo santidade pela roupa, não, bem? Mas muita coisa diz muita coisa. E aí ela estava lá assim, normalzinha. Eu olhei para ela e falei: uau. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: eu nasci de novo. Aí eu falei: o que dela? Uau. Ela falou assim: o congresso. Aí eu falei: uau. Aí ela falou: e tem mais. Eu falei: o que tem mais? Ela falou: ó, quem eu trouxe. Eu falei: quem que você trouxe? Ela falou: meu pai e minha mãe. Dá pra você meter a mão na cabeça deles? Deixa eu encerrar. Sabe o que aconteceu? Aquela menina encontrou a graça. Sabe o que eu desejo para vocês? E eu vou falar para você. Hoje eu estou pregando. Vamos deixar, já estou acelerando, vem cá. Eu quero só compartilhar uma coisa. Compartilha comigo, velho. Vem cá. O André falou uma coisa muito importante esses dias. O André falou assim: vocês vão ver muitos pregadores novos aqui. Daqui, novos que eu digo, está menos tempo que nós na caminhada. O Ed, Plínio, tanta gente vocês vão ver aqui, Jordan, e tanta gente aqui, vocês vão conhecê-los. E o André falou assim para mim esses dias: Gil, a gente precisa começar a levantar profetas, a ajudar novos pregadores e colocar esses pregadores para mostrar em evidência, mostrar para o mundo esse povo que são homens de Deus. E hoje nós temos a graça da amizade e de pregarmos o Brasil inteiro, lugares que eu só fui porque o André me chamou. André só foi porque eu falei, e a amizade é isso. Mas sabe por quê? Porque um dia nós fomos batizados por essa graça. E eu queria muito te convidar, sabe por quê? A talvez no congresso do ano que vem, ou daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu gostaria muito que fosse você segurando esse microfone e entoando os louvores do Senhor.